Sim, é realmente um prazer. Estou muito grato pela oportunidade de compartilhar o Evangelho neste momento. Sou verdadeiramente grato pela oportunidade de apresentar como pregar o Evangelho de forma precisa, fácil e clara, através de uma passagem da Palavra de Deus. Para compartilhar o Evangelho hoje, o versículo é Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz ele. Aqui está uma pessoa e uma pessoa aqui também pode representar todas as pessoas. Do lado direito está Deus. Essa pessoa deseja salvação, mas para que essa pessoa alcance a salvação, ela deve atravessar este vale profundo, encontrar Deus e só então poderá receber a salvação, que é a vida eterna, como um presente. No entanto, a questão é que essa pessoa deve resolver o problema primeiro, mas de acordo com a mensagem de hoje, disse que o salário do pecado é a morte. É muito importante entender o que é pecado. Quando entendemos pela primeira vez o problema do pecado, podemos encontrar uma maneira de resolvê-lo. As pessoas pensam, eu pequei. Quando dizemos pecador, muitas vezes pensamos em alguém pego cometendo um crime e enviado para a prisão ou sentenciado. No entanto, o importante é que o pecado começa dentro de nós. Ou seja, dependendo do que pensamos, o pecado surge. Por exemplo, roubamos pertences de outra pessoa para nosso próprio benefício. Isso é claramente o começo do pecado. Um ladrãozinho se torna um grande ladrão. Isso descreve a natureza do pecado. Além disso, às vezes, mentimos para os outros. Deve haver uma razão clara para isso. E também criticamos os outros com palavras e até matamos pessoas com palavras. Às vezes até tira a vida de uma pessoa. Se você pensar bem, começando pelos nossos pensamentos, coisas como roubar pertences dos outros, mentir para ganho pessoal ou criticar os outros. Se você parar um momento para pensar, para quem você está fazendo isso? É isso que é o pecado, fazer tudo por mim mesmo, pelo meu benefício e pelo meu propósito. Mas onde começa a raiz do pecado? Não é de outras pessoas. Vem de dentro de mim, dos meus próprios pensamentos, porque eu pensei assim, isso se manifesta em ação. Ou seja, este pecado é pensar que sou o dono quando não sou o verdadeiro dono. Eu também não criei a minha própria vida. A oportunidade que nos foi dada, a chance de viver nos foi concedida. Isso significa que não somos os donos. A razão é que não podemos controlar nossas vidas como queremos. Isso significa que eu não sou o dono. Mas quando penso como o dono, esse é o começo do pecado. Em outras palavras, não devemos ignorar o fato de que sempre que algo começa com meu benefício, meus pensamentos, pode se tornar a raiz do pecado. Agora dizia-se que a semente do pecado germina, e o que germina significa cometer pecado, e a consequência desse pecado. Uma vez que você comete um pecado, você o faz novamente. E qual é a consequência de cometer incontáveis pecados sem nem perceber? Quando cometemos um pecado, não estamos conscientes disso. Cometemos pecados sem perceber, mas certamente há um preço a pagar. O preço é a morte. Portanto, o preço do pecado é a morte. Morte. O que exatamente é a morte? Em outras palavras, o que é morrer? Quando consideramos que uma pessoa morreu, essa pessoa desmorona. Eles simplesmente desmoronam por estarem vivos. Mas como aparece a evidência da morte? Por exemplo, se uma mão ou uma perna está desprendida, então há uma evidência clara de morte. Mas sem tal evidência, o corpo que costumava se mover não se move mais. Então, o que significa a morte é que, se você olhar de perto, a morte é quando a alma deixa o corpo. Dizemos que alguém morreu quando a alma se foi, mas antes disso há algo mais que precisamos considerar. Antes da morte, antes de partir, estamos vivendo dando mais importância ao nosso corpo ou à nossa alma. Por quê? Será que é porque a alma é mais preciosa, já que quando ela sai, o corpo morre? A maioria das pessoas considera o corpo importante. O que devo comer? Como devo cuidar do meu corpo? Como devo me manter saudável? No entanto, não há muito interesse na alma, mas realmente neste momento podemos entender o quão importante a alma é. E aqui a morte é quando a alma deixa o corpo, ou seja, ela se separa.
A morte é separação. No entanto, o que precisamos pensar aqui é que todos que vivem sem relação com Deus parecem estar vivos, mas já estão mortos. Por que é isso? Estamos vivendo uma vida com prazo de validade porque estamos separados de Deus. Estamos vivos, mas habitamos em um corpo que está morto ou destinado a morrer. Qual é a causa? Porque estão separados de Deus, é uma morte espiritual. É este o fim quando cometemos pecados, pagamos o preço por eles e ficamos no lugar da morte como resultado. Nosso povo, quando olhamos para as palavras, não é o fim com isso. Seremos julgados de acordo com como vivemos depois. Qual será o resultado do julgamento? Sabemos muito claramente, mesmo que alguém deva fazer o bem, porque as pessoas viveram para si mesmas, o resultado do julgamento é que todos, inevitavelmente, vão para o inferno. O destino em si só pode levar ao inferno. Aqui, no entanto, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é assim. Mas será que nosso Deus realmente planejou que vivêssemos assim quando Ele nos criou? De jeito nenhum. Precisamos conhecer Deus, precisamos realmente conhecer o coração de Deus. Então Deus quer dar o presente da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus quer dar este presente. Qual é esse presente? É a vida eterna, não uma vida temporária com um prazo, mas vida eterna. Podemos chamar isso de céu. Aqui mesmo podemos perguntar diretamente a você. Neste momento estamos no ponto em que podemos fazer uma escolha. Você quer ir para o inferno após receber a sentença de morte, o salário do pecado? Ou você quer receber o presente que Deus dá hoje, como você disse, para realmente entrar na vida eterna, no reino de Deus, no céu e viver com Deus eternamente? Depende das nossas escolhas. Hoje, se for assim, vamos pensar nisso aqui. As pessoas acham um pouco estranho viver nesta terra. Por que viver assim é tão difícil? É isso mesmo. Entre doenças, entre dor, não importa o quanto tentemos e trabalhemos, o fardo da vida é simplesmente pesado demais, certo? Então há um jeito de alcançar a salvação e você se pergunta como pode ser salvo. Então, primeiro, as pessoas fazem boas ações, certo? Há tantas pessoas que tentam fazer coisas boas de várias maneiras, mas o problema é, você pode alcançar a salvação através dessas boas ações? Em outras palavras, é possível encontrar Deus através de boas ações? A resposta é não. Por quê? Porque o problema fundamental não foi resolvido. Além disso, algumas pessoas buscam realização. Como podemos alcançar a salvação vivendo uma vida bem-sucedida, ganhando mérito através dessa vida e finalmente ficando diante de Deus? Mas mesmo com essa conquista, o problema fundamental não pode ser resolvido. Mesmo com mérito, é impossível receber a graça da salvação perante Deus. Então, as pessoas se voltam para a filosofia. Eu também pensei muito sobre filosofia, apesar de não ter me formado em filosofia na escola. Provavelmente todos os jovens pensam sobre isso pelo menos uma vez. O que é a vida, afinal? Qual é a origem de todas as coisas? Como os problemas podem ser resolvidos? De onde viemos e para onde vamos e assim por diante? Eles têm muitos pensamentos. Muitos filósofos surgiram. Você consegue encontrar Deus através desses filósofos e da filosofia? É impossível. Você pode perceber algumas coisas, mas alcançar a salvação é impossível. Além disso, se você olhar aqui, há inúmeras religiões, né? Sério, existem inúmeras religiões que não podemos contar. Então, em nosso país, há muitas religiões como o budismo, confucionismo e assim por diante. Uma coisa sobre religiões é que contam muitas boas histórias. É muito raro que digam mate pessoas. Esta é uma diferença principal entre o cristianismo e muitas outras religiões. Faça boas ações. Seja misericordioso com as pessoas. Cuide-se, certo? Eles contam histórias muito boas assim. No entanto, a diferença com o cristianismo é que outras religiões não mencionam o pecado de forma alguma. É somente dentro do cristianismo que há qualquer menção ao pecado. A questão é se este problema do pecado pode ser resolvido. Este é um problema muito fundamental que precisamos entender. Bem aqui, com boas ações, mérito, filosofia e religião, é impossível superar este caminho intransponível. Não podemos fazê-lo como humanos, certo? Então, o que Deus preparou para nós
E o caminho que ele abriu para nós é a cruz. O que você pensa quando ouve a cruz? Não é uma decoração. A cruz é um símbolo de maldição. Um pecador recebe sua punição através da cruz, que é uma ferramenta de execução. As pessoas frequentemente usam brincos e colares, mas estes são símbolos de maldição, não símbolos de bênção. Diretamente a cruz. Deus preparou a cruz. Aqui na mensagem de hoje, Jesus Cristo é a vida eterna em nosso Senhor. E por Jesus Cristo, Deus sacrificou Jesus através da cruz. Você já pensou sobre por que fazemos sacrifícios aqui? Agora precisamos pensar sobre nós mesmos. Por que Jesus, que estava sem pecado, veio a esta terra, sofreu perseguição, dificuldades, desprezo e até derramou sangue? Foi crucificado, morreu e ressuscitou após 3 dias. Por que ele pagou um preço tão enorme? Foi por mim, pelo meu pecado, pelo preço do meu pecado e até pela questão da minha morte que Jesus pagou o preço na cruz. Agora podemos nos aproximar de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, existem 2 processos necessários para nos aproximarmos de Deus aqui. O primeiro é o arrependimento. O que é arrependimento? É reconhecer que sou um pecador e que por causa dos meus pecados estava destinado a morrer. Eu sou o Senhor, sou um pecador. Jesus morreu para pagar o preço do meu pecado. Através do arrependimento, reconheço Jesus e acredito no que Ele fez por mim, que Ele pagou o preço em meu nome. Agora, o segundo passo é recebê-lo. Quem é Jesus Cristo? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Imediatamente o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor, não eu como o Senhor, realmente pagou todo o preço em meu nome, me salvou e me deu o caminho para a vida no reino de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor, que dá o caminho para entrar no céu, você pode imediatamente ir diante de Deus e receber um presente que é a vida eterna, o presente de entrar no céu. Neste momento, de verdade, você reconhece que é o Senhor. Então, quero que você confesse agora: Senhor, eu me arrependo por toda a vida que vivi pensando que era o Senhor e por todos os pecados que cometi em pensamento, ação e vida. Eu era um pecador, agi como se fosse o Senhor, vivendo centrado em mim mesmo para meus próprios propósitos e benefícios. Eu realmente me arrependo neste momento. Agora eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, que morreu pelos meus pecados, sofreu e ressuscitou. Jesus, neste momento, por favor, entre no meu coração. Bem-vindo. Senhor, por favor, entre em mim. Jesus, por favor, venha até mim. Bem-vindo, bem-vindo. A partir de agora acreditarei em Jesus, nosso Senhor, como meu Senhor e viverei de acordo. Viverei confiando e dependendo apenas do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Pessoal, vocês já confessaram essas 2 coisas agora, mas há algo que precisamos verificar aqui. Precisamos verificar 3 coisas imediatamente. Primeiro, onde está Jesus agora? Onde você tem convidado Jesus agora? Isso mesmo, não no céu, mas dentro de mim eu convidei Jesus. Qual é a segunda coisa que precisamos verificar? Agora, o que aconteceu com seus pecados? O que aconteceu com os meus pecados? Jesus pagou o preço. Agora, o que aconteceu com os nossos pecados? Os pecados do meu passado, presente e até mesmo futuro foram pagos em Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia pode nos chamar de justos. O pecado foi completamente resolvido. Terceiro, o que precisamos verificar é a partir deste momento quem é o Senhor. Até agora vivi como meu próprio Senhor, mas a partir deste momento quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Agora, acreditando em Jesus, confiando em Jesus e vivendo obedientemente, você pode se tornar um filho de Deus e seguir um novo caminho de vida. Que tal desta vez? Você entendeu a mensagem de hoje? Você pode realmente aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e o eterno Senhor de nossas vidas através da mensagem de hoje? Eu estou verdadeiramente grato. Desejo seguir em frente, acreditando e amando somente o Senhor.
recebo vocês com sinceridade.